Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 6 de dezembro de 2025. O comandante do exército russo, que é o general Gerasimov, mata mais russos do que a Ucrânia. Interessante isso, fiquem comigo, vocês vão gostar do vídeo e essa é a realidade. Eu quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Você que gosta de ver a verdade, não quer saber de fake news, o que de fato está acontecendo, né? Muitas vezes eu sou um dos canais minoritários que fala a verdade, não divulgo notícias falsas do Kremlin, então fiquem aqui e se inscrevam, isso é muito importante. E peço a todos também que deem um like, compartilhem com suas redes sociais, é importante compartilhar. Compartilhar, mais gente vai ver a verdade, mais gente vai se inscrever, porque chega de ouvir mentiras por aí. Chega de fake news, que aqui são proibidas. Muito obrigado e façam seus comentários sempre muito bem-vindos. Bom, o general favorito de Putin, eu coloco aqui, é porque até ele já era para ter sido demitido no momento de raiva por causa de mentiras, ele ignorou Gerasimov, ele não demite oficialmente, mas acabou mantendo, diferentemente do ministro de Relações Exteriores, que está na geladeira e não vai voltar mais. Aparentemente, nas negociações mais importantes, como agora que estiveram os americanos lá, enviados especiais de Trump sobre a Ucrânia, tiveram em Moscou, o Lavrov também não apareceu e não está indo em nenhuma missão internacional mais. Ou seja, de fato, Lavrov já era, mas Gerasimov continuou, até porque é muito estratégica por causa do que acontece no teatro de operações. É difícil substituir nesse momento e ele não tinha ninguém engatilhado para substituir. Então, general favorito. E o Putin, na minha opinião, ele sabe das mentiras. Essas mentiras que contaram para os americanos lá em Moscou, agora essa semana, ele sabe. Né? Eles estavam tentando iludir, fizeram daí um ataque massivo a partir do dia que os ucranianos, eu digo que os russos, que os americanos estavam lá e não conseguiram nada assim mesmo. A Ucrânia interrompeu todos os ataques e continua caçando os infiltrados. Mas a propaganda russa, ela distorce, ela dá um pensamento ilusório, relatando sucessos na frente de batalha, que existem apenas na imaginação do alto comando russo, em conluio com o próprio Kremlin. O chefe do Estado-Maior do Exército Russo, Valery Gerasimov, ele informou a Putin sobre uma ruptura nas defesas na região de Donetsk, perto de Limansk, que não aconteceram. Vamos falar mais, focar em Limansk agora, né? No entanto, as tropas ucranianas que ocupam posições ali negam essa informação. Estão ali, continuam ali. E eu tenho um conhecido ali que eu resolvi falar com ele depois dessa informação. E não ataque aqui, violência também, mas continuamos aqui, não vamos sair daqui. A Rússia por aqui não passará, né? Não passarão, que nem falam aí. De acordo com o comandante do Corpo de Exército ali naquela região, o general Andrei Biletsky, que ele comanda a brigada de número 63, quer dizer, a brigada faz parte do Corpo de Exército, ele comanda mais, né? Ele informou que a brigada mecanizada 63 e as unidades da brigada número 60, algumas unidades, elas mantêm firmemente a defesa em Limansk. Não foi capturada, não foi rompida. E ele também, esse general Biletsky, ele informou que a intensidade dos combates permanece muito alta, mas a situação está sob controle. Não sentiram-se em nenhum momento que eles iriam irromper, que eles iam furar as linhas de defesa ucraniano na região de Limansk. E as unidades do Corpo de Exército estão repelindo, ele falou, em torno de 40 ataques por dia nas proximidades de Limansk e impedindo a entrada do inimigo na cidade. E o Andrei Biletsky enfatizou também que no último mês os russos fizeram dezenas de tentativas de penetrar nos arredores da cidade, com pequenos grupos de infiltração. Cada uma dessas tentativas, disse ele, terminou em desastre para eles. Os grupos foram totalmente eliminados ou capturados. Então essa é uma informação importante. Os militares ucranianos relataram
esse incidente muito revelador. Inclusive na capa aqui eu coloquei a imagem, né, nessa foto, que justamente, segundo a informação que eles me falaram, né, é que ainda na linha de frente, não dentro de Limansk, que também está toda bombardeada, os russos vinham, eles detectaram os russos, e os russos viram onde estavam os ucranianos, eles já vieram levantando a mão, disseram: nós queremos nos render, um pelotão. E eles notaram também que eram, a maioria, soldados de primeiro combate, né? Ou seja, que tinham um treinamento muito ruim, ficaram com medo, sabiam das notícias de como eles já foram e já se entregaram. E um dos russos capturados, ele falou, né, agradeceu, fizeram um vídeo lá, e um correspondente de guerra, né? Ele, um correspondente de guerra do Ocidente, fez isso, né? E eles agradeceram, que aceitaram a rendição deles, porque disseram que eles seriam mortos como prisioneiros de guerra ou torturados. Então eles mentem para eles, soldados novos que chegam. Graças a isso, os soldados ucranianos têm localizado também, eles localizaram rapidamente esse grupo, né? E conseguiram sobreviver, e o cara, inclusive, agradeceu, né? Agora tem um coronel da Pavel Yurchuk, né? Ele é comandante da brigada número 63, ele comentou que durante essas ações do comando russo, que tenta encobrir seus fracassos com relatórios falsos. Diz ele: em 4 anos, o general russo Gerasimov queimou seu exército sem assumir o controle total de uma única região ucraniana. Bom, vocês que acompanham o vídeo aí desde o início da guerra comigo, né, sabem que isso é verdade, né? E tem gente que acompanha há mais tempo, né, mas eu tinha menos inscritos, e logo depois de 2014 já acompanham comigo isso. E eles não tomaram nada depois de que entraram em fevereiro de 2014. Nada de significativo, né? Pegaram cidades, Bakhmut, pegaram Advilka, mas a Ucrânia tem se mantido firme. Tudo o que eles imaginavam que ia acontecer não aconteceu. O Putin furou feio. Ia conquistar Kiev em 3 dias, a Ucrânia em 1 semana, ou no máximo 1 mês, e está aí. Em fevereiro faremos 4 anos. Então as unidades ucranianas, disse continuando o coronel, né, enquanto nossas unidades sufocam qualquer tentativa russa de se aproximar de Limansk, né, o Putin relata sucessos inexistentes, né, e concluiu o coronel Yurchuk, né. Isso significa que Gerasimov, disse ele, que é o do general, o chefe do Estado-Maior do exército russo, está destruindo o exército russo mais do que o ucraniano. É uma comparação, uma analogia muito interessante e verdadeira. Nós temos que nos recordar agora, para nós aqui, que ao longo desse último mês, tropas ucranianas neutralizaram uma dúzia de grupos terroristas subversivos russos que tentaram se infiltrar nos arredores da cidade de Limansk, né? Eu coloquei em algumas matérias do canal essas tentativas deles em Limansk, que não é uma área tão disputada quanto Pokrovsk, né? Mas é uma área disputada também, que é uma cidade importante. O terceiro corpo do exército ainda afirmou que isso está acontecendo nas áreas controladas pelas brigadas 63 e 60 do corpo do exército, do terceiro corpo do exército, comandado pelo general Andrei Biletsky. As unidades do corpo repeliram por dia esses 40 ataques que eu já falei para vocês. Em particular, ao longo do último mês, os russos fizeram uma dúzia de tentativas de infiltração em pequenos grupos nos arredores da cidade, informou esse general Biletsky. E ele disse que todos eles foram detectados, todos eles foram eliminados, a maioria eliminado e uma minoria que foi feita prisioneiros. Em cada um desses grupos, os russos foram, a palavra dele, em cada um desses grupos, eles foram eliminados ou capturados. Os russos foram rapidamente detectados pelos nossos combatentes. Parte do grupo foi destruída no local e o restante teve sorte de ser capturado e sobreviver, né? Agora o inimigo continua a pressionar Limansk em toda a zona cinzenta, palavras do general. Mas as forças armadas ucranianas conseguem estabilizar a situação, detectando constantemente a infantaria russa. E a Rússia também está deslocando o foco face a isso, que é na proximidade ali, entre Limansk e Yampill.
e também em direção a Dibrovo, né, nessa região, mas está sem avançar. Eles estão tentando achar outra alternativa para chegar ali na região e não têm conseguido. Eles têm sofrido muitas perdas e eles até correm essa versão, né? O general Gerasimov mata mais russos do que os ucranianos, justamente por essas táticas, pela sua não capacidade, né, pela sua incapacidade, melhor, de avançar, de conquistar, porque o exército ucraniano está honrando, está conseguindo defender o seu território, a sua pátria e a honra da Ucrânia com dignidade. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com você, inscreva-se no canal, eu preciso, ajude. Aqui você vê a verdade, você que não é inscrito. Peço a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais, também ajudem o canal, preciso muito disso. O canal crescer, o canal se fortalecer, porque mais gente vai ver a verdade. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.